Vamos continuar com a nossa pauta aqui hoje, né? Bolsonaro realiza discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, né? Interlocutores dizem que o presidente foi moderado em sua fala e conseguiu transmitir ao mundo que o Brasil tem compromisso com responsabilidade fiscal e ambiental. Vitor Hugo Pereira, Bolsonaro deu um discurso para muitos meio duro ali também, né? A grande narrativa, que essa narrativa hegemônica realmente foi que o discurso do Bolsonaro foi um discurso agressivo. Mas eu já, do meu ponto de vista, eu fiz essa análise até ontem, daí que gerou toda a polêmica, né? Que a defesa da própria soberania não significa atacar as outras nações. Nós tivemos algumas manchetes pela grande mídia, né? Pela grande narrativa hegemônica que a grande mídia vem tendo realmente em relação ao governo, às vezes com desinformação, e justamente nessa nossa era da pós-verdade, nós tivemos algumas manchetes quase assim, pouco tendenciosas, como a Folha. Um discurso agressivo, Bolsonaro ataca países. Estado de São Paulo, análise, muito ideológico e agressivo. G1, vergonha, má fé e agressividade. É o país, mortes, ameaças e intimidações. O discurso de Bolsonaro inflama radicais. Então, justamente vem para falar dessa, ao meu ver, uma dureza e defesa da soberania, para dizer que agora os tempos mudaram, né? Muitos confundem, por exemplo, com a agressividade, e assim que tem sido veiculado nessa mídia em massa, nessa grande mídia. Mas eu tenho comigo a opinião, e eu deixo bem clara, que o discurso do Bolsonaro, ele foi sim agressivo. Ele foi um discurso agressivo, mas para quem? Ele agrediu o lulopetismo, agrediu o socialismo, o terrorismo, o banditismo, o mau-caratismo como modo geral, o colonialismo e o globalismo. E aqui a gente vem dizer que ele vai contra os discursos das nações emergentes lá na ONU. Que as nações emergentes, a tendência é o quê? É se conformar em atender às grandes expectativas das grandes potências, sempre sendo que subserviente, né? Tendo essa cortesia subserviente, tendo essa ideia de paz, vamos dizer assim. E ao final, todos se congratulam, todos se dão parabéns, todos se autoelogiam, né? E o mundo segue essa hipocrisia, né? Em relação à Europa, em relação a essa mentalidade colonialista como um todo. Então a agressividade foi essa. Mas o que o Bolsonaro fez? Até coloquei alguns tópicos e alguns pontos. O que o Bolsonaro fez? Ele deu nome às coisas. Ele reconheceu, por exemplo, o nosso passado, essa cleptocracia lulopetista. Que cleptocracia é essa? Que é muito diferente de uma mera corrupção, que é muito diferente de uma mero desvio de caráter de uma ou outra pessoa, mas é colocar o Estado a serviço da perpetuação de poder. E ele disse que o Brasil, ele não estava mais encontrado nessa situação. Ele reconheceu que a Assembleia Geral da ONU, como ontem, por exemplo, Morgantini falou para mim, então a ONU é mau caráter? Eu falo, a ONU é mau caráter no ponto em que a Assembleia Geral da ONU, ela aplaudia líderes brasileiros corruptos que hoje estão condenados, estão na cadeia, que financiavam com o nosso dinheiro aqui ditaduras sul-americanas, ditaduras africanas através do BNDES, que ferindo flagrantemente os direitos humanos, por exemplo, com o programa Mais Médicos, que mandava o dinheiro para Cuba, o dinheiro ficava confiscado e financiava a ditadura cubana, chancelada pelo quem? Pela ONU. Desconstruiu essa falácia da Amazônia em chamas, porque nós tivemos uma grande narrativa com a tentativa de desconstruir a reputação brasileira, né? Aquela narrativa travestida realmente de protecionismo, mas que tinha um conteúdo completamente comercial por trás, como o Macron, por exemplo, o presidente francês, né? Ele responsabilizou aquelas pessoas que atacaram a nossa soberania, dizendo até mesmo que, por exemplo, o território brasileiro utiliza 8% para o agronegócio, enquanto a Alemanha e França, que atacaram a nossa soberania e falaram em internacionalização, eles utilizam, por exemplo, 50% do seu território para agropecuária. E muitos vão dizer, mas isso é uma pós-verdade, não é 8%, é 30% do território brasileiro que é utilizado para agropecuária. Mas até mesmo se fosse 30%, é 40% a menos do que as outras potências que vieram criticar o nosso meio de realmente de cultivo, de Amazônia em chamas e assim por diante. Outra coisa, ele denunciou os países europeus que queriam sancionar o Brasil, que queriam impor uma sanção, uma proteção comercial sem ao menos ouvir o que a gente tinha para dizer.
sem ao menos uma punição unilateral do G7 puxada pelo Macron, e ele deu nome aos bois, a Alemanha, França, e assim ficou. E ele impugnou essa mentalidade paternalista, colonialista, extrativista, intervencionista e protecionista das grandes potências europeias, e nós não nos comportamos como uma nação emergente que vai lá e discursa justamente o que as grandes potências querem ouvir, o que os europeus querem ouvir. Então, o que muitos chamam de um discurso agressivo, eu chamo de um discurso duro. Eu chamo de um discurso de falar, agora as coisas mudaram. Investidor pode vir para cá porque a cleptocracia lulopertista que foi instaurada na nossa máquina estatal, ela está fora, o principal líder do partido está preso. Então, essa que é a principal narrativa, isso que me chamou a atenção no discurso do Bolsonaro na ONU, e a gente não pode confundir dureza com agressividade. Uhul! Não, depois dessa, aplauso de pé. Ela é forte. Arrasou. Não, tem mais nada pra falar não, eu falou tudo. Já falou tudo. Gente, eu vou contar um trem pra vocês não estão vendo aqui, mas o Vitor Hugo tá com um caderninho, gente. Ele anotou ponto por ponto do discurso do Bolsonaro, com todas as ênfases para poder trazer para vocês. Eu quero dizer que isso é um homem preparado, que estudou direitinho, vai passar as melhores informações. E eu só tenho aqui realmente a aplaudir e a reiterar suas palavras, porque o que a gente estava acostumado, que a gente costuma ouvir sempre nesses discursos da ONU e tudo mais, são tentativas de querer agradar o público ali e a mídia de uma forma geral, mas a gente tem que entender que a mídia também tem por trás um interesse. Quando a gente percebe o Bolsonaro tendo uma análise tão verdadeira assim, tão clara e transparente sobre o que está acontecendo, a gente às vezes fica impressionado e obviamente por não assistir esse elogio ao discurso do Bolsonaro, pelo contrário, a gente vê apenas críticas, a gente fica desconfiado, será mesmo que é o mundo contra o Bolsonaro? E aí, no caso, o Bolsonaro é o que está certo, mas a gente tem que entender o que está por trás desses interesses, sabe? Quando a gente percebe até mesmo o papel da ONU, e aqui o Vitor Hugo trouxe a teoria globalista, existe uma vertente teórica muito forte com a tentativa de colocar a ONU como um grande poder mundial. E aí, como é que a gente entenderia isso? Eu até gosto de colocar essas ideias em xeque para a gente começar a formar a nossa opinião. Como seria se a gente tivesse uma autonomia, um poder muito mais centralizado na ONU ou em qualquer outra instituição que tenha alcance mundial? Quando a gente está aqui hoje no Brasil, vivendo do ponto de estar no coração do Brasil, estamos aqui em Goiânia, Goiás, a gente vê o tanto que é prejudicial para a nossa harmonia social ter tanto poder concentrado em Brasília. A gente sempre reclama disso, que os municípios, os estados ficam lá com pires na mão. Imagina a gente tendo um poder centralizado em outro país, tentando alcançar com tentáculos todo mundo, ditando aquilo que as pessoas vão pensar, ditando aquilo que as pessoas vão produzir e vão entender de cultura. Porque é isso que acontece. Quando a gente percebe esses países tentando influenciar aqui na nossa Amazônia, a gente percebe que eles estão influenciando também na nossa soberania nacional. E é isso que a gente começa a ter preocupações. Será mesmo que vale a pena a gente entrar nesse discurso que a gente fica vendo nas grandes mídias de que o Bolsonaro realmente está fazendo algo para prejudicar o nosso país, sendo que ele sempre foi aquele que defendeu o nosso país? Pode ser que a gente não concorde com tudo que o Bolsonaro esteja fazendo, mas nesse ponto específico ainda há a nossa preocupação e a nossa responsabilidade em defender a nossa soberania nacional. Ah, mas o nosso Estado não presta, a gente está pagando imposto, a gente não vê nada em retorno. Concordo, mas a gente está passando num momento muito importante da nossa democracia. A gente está tendo um amadurecimento muito importante. As pessoas agora estão tendo consciência política. Agora todo mundo está discutindo sobre a escolha do Procurador-Geral da República. Quem é que fez isso antes? Que momento que a gente via isso nas discussões de boteco? Isso passa por um amadurecimento e um reconhecimento do cidadão naquelas instituições que ele está defendendo. Então imagina se a gente tivesse separado disso. Então é importante a gente resgatar isso e entender que de fato a gente está melhorando muito a nossa democracia e a gente tende a ter melhores caminhos aqui adiante. Eu tenho esperança disso. Isso que você colocou, Desirê, eu acho que vai assim encontrar e colocar um freio nessa polarização que
lulopetismo conseguiu implementar no Brasil, né, Vitor? Então, assim, o principal problema é esse hoje, porque, por exemplo, aí a fala foi assim, o Bolsonaro foi o que ele agradou ele já agrada, e a mídia, por exemplo, a principal parte da mídia que já não gosta do Bolsonaro, que está sempre criando alguma coisa, criticando. Então, isso ainda vai continuar, essa polarização é muito forte, nós vamos ter um desafio muito grande de mudança. Agora, eu, fazendo uma análise do Bolsonaro, eu gostei muito, porque ele falou de patriotismo, falou de família, falou de abertura de mercado, falou de empreendedorismo. Eu fiz questão de acompanhar alguns dados dele no Fato ou Fake lá. A maioria, ele não houve distorções. Às vezes uma diferença de número que a mídia sempre gosta de pontuar, mas a única distorção que teve ali no Fato ou Fake, por exemplo, que eu verifiquei, foi a questão do território preservado, dos 8%? Não. Os 8% ele só errou no número, que é em torno de 26, né? Igual você falou. Foi a questão rapaz, me fugiu aqui a memória agora, mas assim, ele não teve distorções, ele errou em alguma coisa de número e tal, mas demonstrou ser um estadista. É como a Desirê colocou. Eu fico pensando o seguinte, por que a grande mídia, que assim, foi a principal prejudicada de ter mudado o governo, que agora, né, perdeu verbas e tal, mas por que torcer contra, né? Sim. Deixa o cara fazer o governo, criar as propostas. Agora são 9h44. Não, e fica aqui, só pra gente fechar, eu gosto muito dos comentários do Caio Coppola lá do Morning Show, né, da Jovem Pan, e ele deixa uma dica pra nós, pra depois nós lermos realmente um tweet do Guilherme Fiuza, que chamou muita atenção um dia depois do discurso do Bolsonaro, em que ele disse, abre aspas, o discurso de Bolsonaro na ONU decepcionou a intelectualidade mundial. Não teve a genialidade da Dilma, a honestidade do Lula, não salvou as girafas da Amazônia, não demitiu o Sérgio Moro e ainda disse que a verdade liberta. Que isso, transformador, né?